Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço aí o controle das minhas leituras, como é a planilha que eu utilizo para colocar aí indicações, os livros que eu já li, os livros que eu ainda quero ler. Então, essa minha planilha é basicamente uma lista de leituras, né? Eu não utilizo a planilha para controlar a quantidade de livros que eu tenho, onde os livros estão. Como a maioria das pessoas que tem uma grande quantidade de livros, né, tem realmente uma biblioteca, elas precisam fazer esse controle mais ali da quantidade do local do livro. Eu tenho poucos livros aqui na minha estante, inclusive eu tenho um vídeo mostrando a minha humilde estante para vocês. Eu vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo, certo? Então, essa minha planilha que eu utilizo é mais para eu anotar alguma indicação, algum livro que eu vi e eu quero ler, né, para deixar ali registrado. E conforme eu vou lendo, eu vou colocando como lido, vou colocando a data, né? Eu coloco aí o autor, o gênero do livro, mais ou menos. Então é tudo muito pessoal, né? A forma como eu vejo também o livro, né? Por isso que eu coloquei aí tipo, porque é uma coisa bem abrangente. Então é basicamente isso, essa é a ideia. É uma lista que é basicamente bem pessoal, né? Serve para o que eu quero controlar, basicamente. Eu vou mostrar aqui para vocês o que que eu acrescentei, o que que eu achei necessário. E também vai ser bom para vocês verem aí alguns livros, talvez que vocês não conheçam e achem legal e também queiram acrescentar na lista de vocês, certo? Então vamos lá. Então, primeiramente, eu preferi fazer essa minha planilha no Google Planilhas, porque assim eu tenho uma melhor facilidade de acessar essa planilha de diversos dispositivos, né, diversos computadores, porque ele fica salvo aí na nuvem, então é só você entrar com o seu e-mail, né, do Google, e você tem acesso aí à sua planilha. Inclusive, você pode compartilhar com outras pessoas ou com outros e-mails que você tem para você conseguir editar. Então, você consegue utilizar aí a mesma planilha com diversas contas. Apesar de o Google Planilhas não ter a quantidade ali de funções do Excel, eu acho que para essa ideia de lista de leitura, lista de livros, onde você não precisa utilizar muitas funcionalidades, é legal que você utilize o Google Planilhas mesmo, é bem mais fácil para você acessar de outras contas, de outros dispositivos, certo? E como foi que eu dividi essa minha planilha? Nós temos aí na primeira coluna o título, depois temos o autor, o tipo do livro, que é algo que eu vou mostrar para vocês, que é bem subjetivo meu, o status, né? Se eu li, se eu estou lendo ou se eu ainda quero ler esse livro. E, inclusive, quando eu reler um livro, eu vou acrescentar, é porque eu ainda não reli nenhum, então ainda não tem aí nenhum como relido. Tem aí o fim da leitura, que é a data em que eu concluí essa minha leitura. Eu não coloco do início, porque eu não tenho a pretensão de controlar em quanto tempo eu estou lendo aquele livro, em quanto tempo eu li aquela quantidade de livros. Para mim, essa questão de quantidade e rapidez na leitura não importa. Inclusive, eu sou bem lenta para ler. Então, um livro assim, mediano, eu acabo demorando mais de um mês para ler. Às vezes, dependendo da dificuldade do livro, até 2 meses. E eu realmente não me importo, porque eu realmente quero entender o livro e aproveitar o máximo da leitura. Tenho aí o número de páginas também. Esse número de páginas é basicamente para eu ter o controle de aquele livro tem tantas páginas, então dá para eu ler ele agora ou digamos que eu quero ler um livro que é mais rápido, por exemplo, durante as minhas férias do trabalho, em que geralmente eu tiro 7 dias, 10 dias, né? E aí eu escolho um livro que ele dê para eu ler nesse período de tempo. Um livro de cento e poucas páginas, de 200 páginas, né? Aí é só eu filtrar aí os livros que tem mais ou menos essa média de páginas e escolher um para ler. E aí nós temos a editora, né? Essa questão da editora eu utilizo mais porque sempre quando eu acrescento um livro, eu faço uma breve pesquisa ali de quais são as edições disponíveis daquele livro, de quais editoras, e aí eu acabo escolhendo a que eu acho
naquele momento que eu estou pesquisando a melhor edição do livro e acrescento aí a editora para quando eu for adquirir o livro eu não precisar fazer mais essa pesquisa, né? Porque eu já coloquei ali qual era a melhor edição para mim, na minha visão, pelo que eu pesquiso ali nas lojas, vejo a opinião do pessoal. Depois da editora, nós temos aí próximo livro a ler, né? Uma pergunta, onde eu coloco sim ou não. É só para eu saber quais são os livros que eu pretendo ler mais rápido, né? No futuro mais próximo. Então, eu sempre tô mudando, também tô modificando, porque às vezes eu quero ler, tô curiosa para ler um determinado livro, mas aí eu vejo outro que eu fico mais curiosa ainda para ler aquele outro livro e eu acabo modificando, tiro um, coloco outro. Então isso daí vai mudando. E eu coloquei mais essa coluna para eu ter o controle dos livros que eu tenho que comprar. Porque como eu não tenho uma biblioteca, né, eu não tenho um acervo grande de livros, então basicamente o que eu estou lendo, né, é o que eu compro. Então eu compro para ler, né? Aí eu já fico mais ou menos tendo a noção de quais são os livros que eu tenho que comprar. E eu fico sempre olhando na Amazon, em outras lojas, uma promoção e já adquiro. A penúltima coluna está na lista do professor Moni. Eu tenho um vídeo sobre essa lista, é a lista dos 100 livros fundamentais para o Ocidente, né, do professor José Moni Nasser. Vou deixar também esse vídeo na descrição. E eu coloquei essa coluna porque atualmente eu estou tentando ler esses 100 livros, né? Não leio somente esses, eu acabo lendo com outros que eu também tenho curiosidade de ler que não estão na lista. Mas como eu estou atualmente nesse objetivo de aos poucos ir lendo, né, todos os livros dessa lista, eu acrescentei, porque aí eu só filtro, né, os que tem sim, e já tenho ali a lista dos que estão na lista do professor José Moninassi. E por último, por fim, a questão do vídeo, né? Eu coloco sim os livros em que eu já gravei algum conteúdo aqui para o YouTube, certo? E sobre essa questão do tipo do livro, né? Como eu disse para vocês, é algo bem subjetivo meu. Então, eu não obedeço aquela questão direitinho dos gêneros, né? Da divisão dos gêneros da literatura, romance, ensaio, essa classificação mais formal, né? Eu divido basicamente por, vou até abrir aqui para vocês. Livros de biografia, livros de crescimento pessoal, direito, educação, espiritual, filosofia, história, literatura, não ficção, que esses não ficção é geralmente quando eu não consigo definir o livro muito bem dentro da minha mente sobre o que ele é, né? Até porque a maioria eu não li ainda. Eu jogo ele aí no não ficção. E política, né? Então é basicamente isso. Até se a gente clicar aqui, por exemplo, em direito, nós vamos ter livros, muitos livros aqui de filosofia, né? Filosofia do direito. Nós vamos ter livros que não se encaixam especificamente no direito. Por exemplo, esses de filosofia do direito, se eu fosse classificar eles de uma forma mais geral, seria na parte de filosofia, né? Mas como eu sempre tento fazer de uma forma bem subjetiva, então para mim fica fácil. Eu pesquiso aqui, os livros de direito que eu quero ler. Então já tem tudo aqui relacionado, inclusive os de filosofia, de história, né? Então basicamente uma forma bem pessoal de dividir. Eu acho que funciona quando a gente faz dessa forma. Funciona muito mais do que quando você tenta seguir um padrão, porque muitas vezes aquele padrão não serve para o que você quer, né? Então eu acho melhor fazer da forma como você prefere. Vou filtrar aqui os livros que eu já li. Então, eu vou aqui, clico em limpar e clico em lido. Então, aqui eu vou ter todos os livros que eu já li, certo? Tenho aqui 1984, A Rebelião das Massas. Claro que esses livros aqui são os mais atuais. Eu já li livros que não estão aqui, porém já faz muito tempo, né? Eu não lia livros com muita recorrência, então eu nem tenho eles aqui mais na minha estante. Por isso que eu não incluí na planilha. Mas tem aqui 1984, A Rebelião das Massas, Revolução dos Bichos. Grande maioria aqui
que estão na lista do professor José Moninácio. Vou até filtrar aqui para vocês a lista do professor Munir. Então, aqui estão os livros. Como vocês podem observar aqui, tem indicando 101 livros de 199. Vai ter um a mais, por conta desse livrinho aqui, que inclusive eu estou doidinha para ler, que é o livro A Procura do Tempo Perdido, certo? Que na verdade não é só um livro, é uma coleção de 7 volumes, né? E como eu quero ler esses livros pela edição da editora Companhia das Letras, eu só acrescentei aqui os 2 volumes que eles já lançaram, né? Inclusive, estou aí no aguardo dos outros livros, dos outros volumes. Se alguém aí soubesse, a Companhia das Letras já deu uma data para publicar esses livros, porque eu estou esperando até, inclusive, para comprar todos juntos, né? Ainda não comprei esses 2 volumes que já saíram. Então, por isso que a lista tem 101 livros, porque eu dividi em volumes. Mas aqui, por exemplo, da lista do professor Munir, o que eu já li, vou filtrar aqui. Olha como é maravilhoso a planilha, você consegue ter a noção de tudo, fazer vários filtros aí, você já tem dentro de uma lista, né, de um filtro, você já tem outro filtro. Por isso que eu acho bem bacana fazer esse controle em planilhas. Então, da lista do professor José Moninácer, o que eu já li foi o livro 1984, que já faz muito tempo. Eu nem conhecia ainda a lista do professor José Moninácer. Então, eu vou reler, né? Pretendo reler. Temos aqui A Rebelião das Massas, que eu li no ano passado. Apologia de Sócrates, também no ano passado. Como Ler Livros, todos aqui em 2023, né? Confissões, que eu li esse ano, inclusive já tem vídeo aqui no canal. Crime e Castigo, que eu vou reler. Em Busca de Sentido. O Coração das Trevas. O Estrangeiro, que também já tem vídeo aqui no canal. O Saber dos Antigos. O Vermelho e o Negro e Os Irmãos Karamazov. Então, são os livros aí que eu já li da lista do professor José Moninácer. No caso, 12 livros até agora. Outra coisa bem bacana que eu queria compartilhar com vocês é a questão dos comentários que você pode adicionar às células da planilha. Então, vocês vão ver aqui que existem várias células que elas têm esse pontinho aqui, esse ladinho aqui amarelo, na cor amarela. São comentários que eu adicionei. Geralmente, o que eu coloco são as indicações, né? Geralmente, quando eu acrescento um livro aqui nessa planilha, que eu acrescentei, né? Eu fui apresentada a esse livro por meio de outra pessoa, por meio de uma indicação. Então, eu coloco aquilo do ladinho, eu acho bacana colocar o comentário, para você saber de onde foi que você tirou aquele livro, né? Então, eu vou ter bastante desses tracinhos aqui nos livros de direito. Por quê? Porque quem acompanha aí o canal sabe que eu sou aluna do professor Olavo de Carvalho, certo? Me considero aluna porque eu faço o COF, acompanhava tudo que ele postava, né? Ele já faleceu, mas também leio as obras dele, inclusive estou finalizando o Jardim das Aflições. E aqui dentro dos livros de direito, boa parte eu peguei como indicação do professor Olavo. Se você pesquisar aí no YouTube, você vai encontrar vários vídeos dele indicando obras para alunos de direito. Então, eu já aproveitei e anotei todos os livros aqui. Pretendo ler todos, certo? São indicações dele para que é independente de área, realmente é a parte da filosofia, da teoria geral do Estado, do direito e tudo mais. Então, a gente vai ter aqui um livro A Evolução do Direito. Coloquei aí o comentário indicação do Olavo de Carvalho. Assim como Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno, essas duas filosofias do direito. Temos aqui Lições de Filosofia do Direito, Lições Preliminares de Direito, que eu já li. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, certo? Temos aqui Lógica Jurídica, o Cristianismo e a Constituição,
Esse daqui, O Direito e os Direitos Humanos, foi uma indicação do professor Marcos Boeira. Para quem não conhece ele, recomendo muito ver os cursos dele e as aulas dele. Na verdade, foi uma indicação que ele me fez por meio da DM do Instagram. Entrei em contato com ele justamente para pedir alguma indicação nessa área dos direitos humanos. Temos aqui os fundamentos da ordem jurídica, princípios filosóficos do direito político moderno e os princípios do direito constitucional geral, todos indicações também do Olavo de Carvalho. Estou lendo aqui essa indicação do Marcos Boeira e já tenho aqui os princípios filosóficos do direito político moderno para ler depois, inclusive vou acrescentar aqui, porque eu já comprei esse livro, certo? Então é basicamente isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês da minha planilha, algumas situações que eu acho bacana compartilhar com vocês sobre essa questão dos comentários, né? Sobre essa questão de você colocar a editora, o próximo a ler. Eu acho que tudo isso é importante e acaba dando alguma ideia para você acrescentar na sua lista, certo? Caso vocês queiram que eu disponibilize essa planilha, vocês podem colocar aí nos comentários que eu posso enviar o link, certo? Aqui tem muitas obras que ao longo de vários e vários meses aí eu fui acrescentando. São obras, na sua maioria, clássicas, em que eu acabo conhecendo por meio do professor Olavo, por meio de outros professores aí dessa área dos clássicos muito importantes, né? Como o próprio Marcos Boeira, que eu falei para vocês. Também tem muitos livros aqui que eu conheço através de outros canais, né, de livros, como o da Tati Feltrin. Inclusive, tem um livro aqui, como esse aqui, As Crônicas de Arthur. É um livro que a Tatiana Feltrin elogia muito, né? Eu já acrescentei aqui, já adicionei na minha lista e coloquei, que foi por indicação dela. Então, são livros que eu acabo conhecendo aí através até mesmo do YouTube e de outros canais de livros que eu acompanho bastante. Ultimamente eu tenho colocado muito também os livros da Pedra Azul, né? Pedra Azul Editora. Eu conheci essa editora faz mais ou menos um mês, eu não tenho nenhum livro ainda, mas eu já amei a ideia e achei lindo os livros. Já acrescentei aqui para adquirir. E tem algo bastante importante, gente. Para que eu coloque o livro aqui nessa planilha, eu faço uma espécie de pesquisa, né? Eu vejo se realmente vale a pena para mim. E também para colocar qual é a editora que eu vou escolher, né? Qual é a edição do livro para que eu compre. Eu faço aí uma pesquisa, uma análise das várias edições que tem disponíveis aí no mercado e escolho a que para mim me parece mais vantajosa, né? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo especificamente de como é que eu escolho, né, esses livros para entrar na minha lista e qual é a edição de um livro que eu escolho, deixa aí nos comentários que eu posso fazer esse vídeo para vocês, mostrando como é que funciona aí esse processo, digamos, de curadoria dos livros que eu pretendo ler. Então é isso, pessoal, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Como eu disse, caso vocês queiram essa planilha para ver as obras, eu posso disponibilizar o link, é só deixar nos comentários, certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!